E nós estamos iniciando mais uma conversa de corredor que traz este contato dos docentes, dos discentes, do pessoal que é normalmente integrante desta comunidade da Escola de Enfermagem da URGS, né? Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, e que no dia 4 de dezembro chega aos 75 anos. E hoje, então, nós temos um outro colega com muita alegria, né? Esse vem, dá para dizer assim, gauchescamente, ainda estamos no mês, né, em que em seguidinha teve aí o setembro, então nós podemos dizer que esse veio do estrangeiro, né? O que faz alguém do Espírito Santo aqui? E na Escola de Enfermagem da URGS, professor Dr. Márcio Wagner Camata. Bom dia, então, cumprimento o professor Dilmar, obrigado pelo convite de estar aqui Bom presente. dia, boa tarde, boa noite aqui, professor. Depende, não de sabe quem vai qual assistir, é o horário que o pessoal vai estar, né? Essa linguagem midiática eu estou aprendendo ainda, bem lembrado. Então, cumprimento a todos, né, e a ti especialmente pelo convite especial de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco dessa minha inter-relação com a Escola de Enfermagem da URGS. O que um capixaba está fazendo aqui, né? Assim, eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, faz 20 anos. E eu já vim direto para os braços da Escola de Enfermagem da URGS. E já era jovenzinho, né? Chegou... Era um gurizinho de 26 para 27. Então, era novinho, né? Me sinto novo ainda, tá? Muito. Muita barba branca, mas tá tudo certo. Mas, enfim, eu vim do Espírito Santo, vim para o Rio Grande do Sul, aos 26 para 27 anos. Já era um enfermeiro formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Tinha trabalhado desde então com álcool e outras drogas na universidade, e lá comecei a conhecer muitas pessoas, né? Assim, e dentre elas a minha orientadora de iniciação científica, uma pessoa que participou da política de saúde mental daqui do Rio Grande do Sul, teve formação em residência com os grandes mestres. E a partir dela me inspirou a conhecer esse pedaço do país que era tão distante e inalcançável, porque nossas referências lá são Rio de Janeiro e São Paulo. E em meio a essas escolhas eu falei, vou experimentar o que tem no Rio Grande do Sul. E aí foi uma grata surpresa, uma maravilhosa surpresa, pois aqui fui acolhido muito pela escola. A escola tinha seus 55 anos na época, né? Isso foi de 2005 para 2006. Eu vim primeiro sondar o que tinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que terras tão longínquas são essas dos Pampas. E aqui encontrei um refúgio, uma acolhida muito especial, né? Assim, vim para fazer então uma pós-graduação, um mestrado, né? E nisso conheço pessoas muito especiais dessa casa, o professor Jorge, o professor Baltazar, né, a Regina Barbizan e tantos outros, né, que, né, me acolheram, assim como pessoas que ainda estão conosco, a professora Cristine, a professora Agnes, né, mas também quero citar a professora Adriana Fertig, a professora Eglê. Então, pessoas muito especiais de uma área, uma potência absurda, assim, de conhecimento, e que eu fui acolhido. E nessa acolhida, né, vou fazer mestrado aqui. E nisso fui ficando, né, mestrado, doutorado. E desse período, né, professor Dilmar, assim, acho que um destaque muito especial, assim, é o professor Jacó Fernando Schneider, né? Era um professor também que entrou no mesmo período que eu nessa época, e aí ele estava, né, continuando a sua carreira a partir da sua saída da Universidade de Cascavel, do oeste do Paraná. Então são dois forasteiros que se encontram, e esses forasteiros então descobrem essa escola, esse tesouro que é de todos nós, e nisso eu construo essa minha carreira também, que hoje, enquanto professor dessa escola, que muito me orgulha. Então foi um pouco deste encontro de escolhas e de acolhida. E isso é muito especial na minha trajetória, assim. Sou muito grato à escola, muito grato a essas pessoas. E nisso eu pude construir, então, com mestrado e doutorado, uma carreira na área da saúde mental, na área de álcool e drogas, na enfermagem. Né? Passei pela UFSPA, fui professor da Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na ocasião em que o curso estava montando ainda suas disciplinas na área da saúde mental. Então, por 3 anos fui professor de lá.
mas eu sabia que o meu lugar era a URGS, né? Então isso é muito especial nas minhas escolhas, né? E nessas escolhas as oportunidades que me foram sendo abertas. Então sou muito grata a essa matrona de 55 anos que me acolhe enquanto um jovenzinho de 26 ali, né, para fazer o mestrado e o doutorado, e nisso enxergar que era o meu lugar. Então hoje eu sou muito satisfeito, né, de fazer parte disso. Professor Márcio citou essencialmente as questões do pessoal da área de saúde mental, né? Gente muito especial. A professora Adriana, inclusive, é aquela que faz, né, orientada pela professora Ida Ramos de Freitas Xavier, faz toda a pesquisa do histórico, né, desta senhora que hoje já vai aos seus 75 anos. Como é que é assim a emoção em si de alguém? Eu também sou um forasteiro há mais tempo, né? Eu, quando cheguei, o mais antigo aqui era o Jorge, depois passou a ser o Baltazar, né? E quando o Baltazar sai, hoje eu sou o guri mais velho, né? E esta questão da emoção, professor Márcio, exatamente assim, ó, se caminha, a gente tem visto coisas belíssimas nessa conversa, que só acontece mesmo no corredor, né? Que são as pessoas que já aposentadas vêm e falam dessa história. Umas há mais tempo, outras ainda em atividade, né? Como é que se trabalha essa questão? O que a gente pode dizer especialmente para estudantes, né, dentro deste convívio, porque a transitoriedade do estudante ela é muito rápida, né? Passa muito ligeiro o curso. Verdade. Só que as pessoas permanecem com esses vínculos. Como é que se dá isso? Olha, falar de emoções, de orgulho de estar na escola, eu acho que é uma miscelânea de emoções, na verdade. Né? Eu acho que, antes de tudo, pensar assim, que é uma instituição pública, né, que tem a dimensão que é a URGS e a dimensão que é a Escola de Enfermagem, inclusive pelo seu corpo docente qualificado e numeroso, né, assim, que permite desenvolver uma série de inovações, de construção de conhecimentos que outras muitas vezes não têm esse estofo, esse arsenal que tem. Então, a maior preciosidade dessa escola são as pessoas, né? E fazer parte disso é fenomenal. Acho que isso é para poucos. Eu fui privilegiado, assim como vários colegas, né, que hoje lá estão. Somos privilegiados. E a gente tenta honrar essa tradição também desses 75 anos, né, a partir desse legado que foi construído, que a gente imagina que isso não foi dado, né? E a gente sabe, não mais do que imagina, né? Quando tu resgatou a dissertação da professora Adriana Fertig pelo histórico, assim como outras dissertações do programa também documentam essa história, a gente tem que honrar esse legado, né? E isso dá muito trabalho, na verdade. Dá trabalho em função de que a gente tem que não se perder pelos caminhos, né? Assim, de respeitar esses valores, celebrar esses valores. E aí, na minha memória, assim, quando eu entro na escola pela primeira vez e vejo aquele pátio interno, eu falo, nossa, nunca vi isto. Eu achei algo muito marcante na minha vida, e de repente um capixaba chega naquele balcãozinho da parte administrativa, tá o Giba na janela com um chimarrão, né? Aquele chimarrão do Giba era famoso, e o Giba com aquele sorriso, aquela alegria toda, né? Era um técnico administrativo nosso, Vamos se trazer o Giba aposentou, aqui. né? Vamos trazer o Giba. Perfeito. O Giba marcou a história de gerações ali naquela escola, assim como outros profissionais técnico-administrativos, né, que eu não vou ousar falar os nomes, porque senão eu corro o risco de esquecer alguns, né, mas o Giba para mim foi muito especial. Quando era permitido fazer churrasco ali atrás da escola, né, o Giba coordenava o churrascada com a gente. Então, para mim era algo muito novo, e as pessoas se encontrando, e alunos com violão no pátio. Então foi um clima muito gostoso isso, dessa receptividade, né? Que eu acho que são memórias afetivas importantes, e que hoje a gente vem cada vez mais num resgate, né? Eu vejo isso no resgate. Recentemente tem um gazebo ali na frente da escola, foi construído para criar uma ambiência mais agradável para os estudantes. E eu acho que temos ainda outras melhorias, né, que já estão previstas, mas a emoção é essa, assim, de pertencimento, né? Eu acho que existe um documentário chamado assim Porto Alegre, Meu Lugar no Mundo, né?
tô plagiando, né, assim, mas com todas as referências que os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo podem depois pesquisar. Mas a escola acabou que, na minha trajetória, ela serviu de assim, um lugar a qual eu me sinto pertencente e me sinto feliz, né? Assim, de estar ali e comungar com as pessoas que hoje são meus contemporâneos. Mas, de fato, assim, resgatar os valores e o legado daqueles que nos antecederam, eu acho que isso é uma missão que nos cabe, né? E preservar isso para as próximas gerações. O estudante vem e vai, né? Eu poderia ser um desses, né? Mas tem aqueles que vêm e ficam por N circunstâncias. Então, mas eu sei que aqueles que vêm e vão, né, cursar suas trajetórias, levando um pouco do que é compartilhado ali dentro, do que é, né, vivido ali dentro da escola. Então, eu vejo como parte da vida, né? Então, como eu te digo assim, hoje eu estou, não sei o futuro, né, se finalizarei minha carreira na escola de enfermagem, assim pretendo, né? Mas eu acho que faz parte da vida também essas escolhas. Mas é bom se sentir pertencente a um lugar. E eu me sinto. Esse é um sentimento muito especial, né? O professor fala em orgulho, né? Agora a palavra mais moderna é pressentimento, né? A ideia da gente também pertencer, né? Eu me lembro muito quando você fala do pátio interno, né? Eu cheguei em 96 docente. E aí eu me lembro que quando eu vim fazer o concurso, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ainda existem, são aqueles bancos no pátio. Ah, Né? sim. São bancos bem antigos e que de algum modo eles são acolhedores. Né? Mas o curioso de tudo isso é que não existe uma estratégia com este sentido. Quer dizer, as pessoas se sentem pelo contexto, né? A ambiência, desde as questões, né, as paredes, os corredores, enfim, as pessoas são importantes, mas existe muito também esse contexto, né, professor? Como é que a gente conta isso para quem nos assiste, assim? Como é que se vivencia? Porque a gente vê, quando tem o Portas Abertas, né, que vem a comunidade visitar, segundo sábado do mês de maio, a gente vê que as pessoas se surpreendem com alguns locais, né, e com a característica diferente desta escola de enfermagem. O que é isso? Como é que a gente pode traduzir para as pessoas? Olha, assim, para mim, o pertencer, né, envolve o vivenciar os espaços da escola, assim, vivenciar as oportunidades que ela traz. Então, estar numa universidade, né, seja como estudante, como docente, como técnico administrativo, as coisas que acontecem nessa universidade é para além da sala de aula, né? Ela acontece nos corredores, ela acontece no café da Beth, né? Então é um espaço de convergências de muitas pessoas, é o momento onde tu encontra, onde os insights vêm, onde as reflexões vêm, onde os afetos afloram com mais naturalidade, né? Então se permite as coisas acontecerem. Então eu vejo assim, o viver a escola a partir das oportunidades que ela, né, proporciona e da mesma forma fomentar isso de maneira ativa, né, assim, está nos corredores, está no pátio, está nas adjacências da escola, nesses encontros entre as pessoas. Porque se não fosse os encontros, as relações, seria apenas estrutura física, paredes de concreto, né? Então eu me lembro assim também muitas vezes quando no pátio da escola, hoje tem o LAPENF, tem um laboratório de práticas, mas a gente tinha salas de aulas ali maiores, com espaços de sala de aula acontecendo. Eu me lembro que muitas vezes tinha que abrir a janela, silêncio, pessoal. Eu era estudante na época, né? Assim, do mestrado, doutorado. Ao mesmo tempo, a gente olha assim, que bom, né? Pedindo os alunos para fazer silêncio no pátio, mas era um pátio que pulsava e pulsa vida. Então, muito. Eu acho que é isso que a gente, acho que cada vez mais tem que olhar e na minha memória afetiva, quando eu entro na escola, é isso, assim, é um pátio cheio de aluno e eu tenho visto cada vez mais esse pátio cheio de aluno, né, assim, por E ele conta... não é fechado em si, né? Ele tem várias aberturas, ele tem uma capilaridade muito boa, né, assim, claro, respaldada as seguranças, mas penso que são esses encontros que a gente tem que
celebrar mais, né, e encontrar mais as pessoas. Então, a formação também de cidadãos passa por isso. Não é só na sala de aula assistindo aula. Então, tem alunos que vão e que ficam. Eu fui um que vim e fiquei. E tem outros que vão levar muitas dessas histórias, desses afetos, e certamente quando eles voltam em diferentes contextos, seja como um palestrante de um enfermeiro que tem uma expressão no seu trabalho no cotidiano da rede de saúde do SUS, né, enfim, ou ocupa um cargo de gestão, ou uma outra docência em outras universidades, eles voltam com esse afeto nos olhos, esse brilho. Então, isso é gostoso de perceber, e eu acho que isso nós temos que preservar pela saúde mental de todos, né? Então, tem a ver com cuidado. Então, se a gente não olha esse elemento como elemento do cuidado, a gente está errando em alguma coisa, né? E o professor Márcio de álcool e drogas, conta um pouquinho como é que é a saúde mental como conteúdo, assim, como é que o pessoal vê essas disciplinas, embora essencialmente também o pessoal da saúde mental é daqueles que faz a luta para a gente sair um pouco das histórias, das disciplinas, dos arquivos, dessas coisas, né? Mais regradas, né? Como é que fica isso em termos assim do conteúdo? Vamos contar para as pessoas como é que se elabora isso, né? Já pela experiência, Márcio, de ter passado da criação de conteúdos, nós já tivemos mudanças curriculares, pela idade você também passou por ela, né? Em 2013, nós estamos às vésperas de outra. Como é que funciona isso? Como é que esse conteúdo programático ele acaba vindo então para o contexto do conhecimento, da formação dos profissionais e, no caso especificamente, dos enfermeiros e enfermeiras? Olha, esse tema aí vai render mais tempo, mas eu vou tentar ser sucinto. Não tem importância. Acho que é uma boa provocação. Aqui a gente tem a solução de que, se porventura a conversa do corredor está muito grande, a gente faz a interrupção e volta num outro dia, num outro horário. Tá bem. Não, acho que é um tema, né, muito importante, assim, que nos toca. A saúde mental, né, tá dentro desse ambiente formativo. Enquanto enfermeiro generalista, a gente tem marcadores muito importantes que tem a ver com a lei da reforma psiquiátrica brasileira de 2001, mas essa luta, né, o antimanicomial, de defender as pessoas que tenham transtornos relacionados à sua saúde mental, enfim, transtornos psiquiátricos ou sofrimento psíquico, pode até não ter um diagnóstico, mas são pessoas que sofrem do ponto de vista do aspecto emocional, psicológico, precisam de ser defendidas, né? Muitas vezes são vulnerabilizadas, enfrentam situações enormes de contextos adversos e hostis, de dificuldade de acesso às políticas públicas e precisa de cuidado e de cidadania, né? Então, assim, a prerrogativa inicial de formar as pessoas, profissionais de saúde crítico, reflexivos, humanístico, aquele jargão que está lá nas diretrizes curriculares nacionais, envolve, sim, né, que essa pessoa tenha a capacidade, de fato, humanística, de olhar para a sociedade em que vive, né, e fazer esta análise e defender, né, advogar a favor das pessoas, especialmente as situações de vulnerabilidade. E o louco, ou a pessoa em sofrimento psíquico, né, ou com transtorno psiquiátrico, ou o usuário de drogas. Então, nesse escalonamento, tu vê, mesmo neste ambiente da saúde mental, às vezes o usuário de droga ainda é classificado como aquele que escolheu fazer um uso, entre aspas, por favor, né, o uso de uma dada substância, esquece que ele tem problemas relacionados a essa sua relação com essa substância. Então, dentro da própria saúde mental, o consumir substância sofre ainda um maior preconceito, né? Porque quem é esquizofrênico não escolheu, mas droga vai lá e faz o uso da substância. Como assim? Né? E as pessoas, se não tiver uma análise crítica, empática, né, e cuidadosa, né, sobre esse contexto dos determinantes sociais e condicionantes sociais, elas vão fazer uma leitura muito rasa disto. Então, é nesse âmbito que a gente, enquanto da área da saúde mental, tenta preservar e mostrar aos nossos alunos e egressos, e enfim, para a sociedade, que sim, né, a gente precisa olhar com muito cuidado para isso e defender as pessoas de maneira geral,
e especialmente nesse recorte que nos interessa enquanto formação. Hoje o nosso currículo, a gente tem 2 disciplinas, né, na URGS. Ele já sofreu transformações anteriores, tinham 3 disciplinas, e nós estamos em vias agora aguardando a chancela na alta instância do governo das novas diretrizes curriculares nacionais. E com elas a gente está já em discussão na escola, eu faço parte do núcleo docente estruturante, sobre o novo currículo, né? Isso é um desafio, porque o novo currículo aponta muito para competências, né? E a gente ainda tem estado oscilando entre conteúdos, estratégias de ensino e de avaliação, e os nossos objetivos muitas vezes não estão convergindo ainda para uma ênfase maior para as competências profissionais. Então a gente sabe, uma leitura do currículo, que a gente precisa muito avançar nesse sentido. Mas nós temos espaços e pessoas bem competentes que estão debruçadas, e em breve a escola vai ter a oportunidade de apreciar uma proposta e, a partir disso, abrir maiores discussões com toda a comunidade. Mas sim, a álcool e drogas é um tema, né, polêmico, que a gente precisa debruçar, porque cada vez mais os dados epidemiológicos têm mostrado o aumento, né? Assim, tanto álcool, tabaco, os vapes. E para além do consumo de substâncias, esses comportamentos adictos, né, compulsivos, a gente vê agora muitas bets, os jogos, né? Então, com essa regulação ainda, né, frágil, com espaços para oportunizar pessoas terem acesso de maneira descuidada e pouco informada a esse tipo de jogos, as pessoas têm tido muitos problemas relacionados a esses comportamentos adictos, esses comportamentos compulsivos com jogos, com perda patrimonial, com exposição moral, né? E, enfim, né, acaba canalizando determinadas necessidades e demandas dela para uma atividade que gera um prazer, que é o mesmo funcionamento do uso de substância, do sistema de recompensa cerebral, é o mesmo circuito que é acionado para jogos, para sexo, comida, enfim. Então são temas que nossos alunos também têm que se ocupar para olhar, porque a tendência projetada epidemiologicamente é de um aumento exponencial nos próximos anos, né? E se já tem observado isso a partir dos últimos resultados de estudos nos congressos que a gente tem participado. Aí vem um tema importante, que é a ideia dos congressos, né, professor? A todos eles que nos acompanham, é importante que a gente diga, né? O professor, a professora, eles estão dentro do contexto, na sala de aula, nas atividades curriculares, até nas práticas disciplinares ou nos estágios ao final dos cursos, mas também esse pessoal sai muito para os congressos, né? Ora como participante, outras vezes também como palestrante, né? O professor Márcio também anda viajando bastante por aí, né, professor? E quando não se viaja, ainda se vai online, né? Que é uma outra modernidade que se tem. Como é que se dá, assim, este movimento? Porque as pessoas quase que não se dão conta de que a atualidade vem para a sala de aula. E assim como a própria tecnologia, ela vem com uma velocidade inesperada, né? O professor passou também pelo ensino remoto emergencial, o professor passou pelas questões que ninguém imaginava, de pandemia, sindemia, depois as enchentes. Como é que se dá tudo isso, professor Márcio? Olha, é difícil dar uma receita, né? Assim, cada um vai lançar a mão das suas estratégias de enfrentamento para, né, promover a sua resiliência, né, e suportar esses momentos adversos. E, de fato, assim, o mundo de hoje já não é o mundo de 20 anos atrás. Então, quando eu conheci a escola de enfermagem, quando ela tinha 55 anos e eu 26, e agora, né, a escola com seus 75 anos no final do ano, agora em dezembro, e eu estou com meus 47, já fui, aliás, né, já completei. Então, assim, a gente tem que também se conhecer. Então, saúde mental também envolve autoconhecimento de como tu funciona, que recursos tu aciona quando tu precisa para lidar com as adversidades. Então, não tem receita pronta, mas a gente tem estratégias para lidar com isso.
E quando tu traz, assim, a necessidade da gente se informar, se atualizar, cada vez mais, porque a velocidade das coisas, das informações, das tecnologias é muito alta, assim. E a gente tem que... Eu me vejo, às vezes, correndo atrás, né, de tentar me manter atualizado das coisas. Tem coisas que eu consigo com mais efetividade, outras eu olho e falo, poxa, precisa ainda de um pouco mais de esforço nisso. Vou te dar um exemplo. Eu estava, né, assim, pensando nesse atualizar-se, congressos nacionais e internacionais, a gente tem que estar conectado. A gente tem que estar falando para os nossos ambientes de contexto e falando com o mundo, para poder a gente fazer esse fluxo de informações circularem, porque experiências de outros contextos podem ser muito úteis e inspiradoras para o meu contexto e vice-versa. Experiências que a gente faz, a gente é muito criativo, brasileiro e, né, de maneira geral, e enfermeiro no SUS, muita criatividade, que também pode inspirar e inspira outras realidades. Então, é pensar nesse ciclo não de que eu vou só beber do conhecimento de fora, não. Eu levo coisas também que a gente constrói. Eu falo eu, mas eu quero estender essa levar como um todo, né? Assim, todos nós fazemos este movimento, a gente tem que ter essa autoestima colocada, porque senão parece que a gente só vai beber da fonte dos outros e volta, né? E não, a gente também enriquece a fonte dos outros quando a gente compartilha aquilo que a gente faz. Mas pensar assim, a gente tem que ir para fora e circular, mas a gente tem que também olhar para o nosso contexto e pensar nessa universidade na sua função social. E acho que uma política pública muito útil, né, recentemente, mas nos últimos 10 anos pelo menos, tem a ver com uma curricularização da extensão nos cursos de graduação. E nós, na Enfermagem e Saúde Mental da URGS, a gente construiu um projeto de promoção de saúde mental na escola. Né? Ele já foi renovado recentemente e tem a ver, então, assim, com despender pelo menos 10% da carga horária das nossas disciplinas para ir para uma escola, né, do território onde a gente atua e lá desenvolver práticas de promoção da saúde mental. Veja, não é fazer palestra de doença mental, né? Palestrar, né, do que vocês têm que fazer ou não fazer, mas é promover saúde mental, especialmente na comunidade escolar, que envolveria professores, profissionais, mas estudantes e familiares, mas neste momento a gente tem um foco muito maior sobre os estudantes. E lá de falar de temas do cotidiano deles. Então, assim, um exemplo de aprendizado que eu tenho que correr atrás. Por exemplo, semana passada a gente teve uma incursão de professores da saúde mental no Instituto Rio Branco, que está fazendo 95 anos. Semana passada fez 95 anos, instituto localizado ali na Protásio Alves, que é uma escola estadual. E lá a gente envolveu o trabalho com 6 turmas de estudantes do 9º ano até o 3º ano. Então lá a gente reuniu e foi falar sobre redes sociais com eles. A gente levou uma caixa, os alunos, né? Os alunos de enfermagem protagonizaram o processo. Nós, enquanto professores, apoiamos. Levaram uma caixa, coletar informações, o que te deixa triste, o que te deixa feliz em relação às redes sociais. Coletaram a caixa, foram para a sala de aula na escola de enfermagem, construíram oficinas e foram desenvolver essas oficinas com os estudantes. E lá me dou conta, por exemplo, né, assim, dessas oficinas muito, né, importantes nos debates que surgiram. Cancelamento em rede social. Aí, para mim, cancelamento é bloquear a pessoa, né? Aí os adolescentes, não, professor, cancelamento é rechaçar, é falar uma coisa ruim da outra pessoa. Então, tu vai vendo assim, né? Poxa, eu tenho que me atualizar, porque não dá para eu falar com o público de adolescente. E certamente tinha muitos outros emojis e linguagens, né, típicas do ambiente de redes sociais do adolescente, que para eu acessá-los, esses adolescentes, e construir um diálogo, eu tenho que me apropriar disso. Então é uma tarefa que me cabe agora para, né, assim, para além de falar de saúde mental, de promover esses espaços, é estar junto com as pessoas e comungando muito dos seus valores e linguagens para poder de fato criar uma relação autêntica, honesta e genuína. Para isso a gente constrói o vínculo, né? E com isso a gente pode se sentir apoiados e confiantes para poder, de fato, ajudar esse adolescente.
Então, uns exemplos, tentei ser sucinto, tá, professor Dilmar, mas é difícil, professores gostam de falar. Mas é para te resumir assim, que a saúde mental ela vai estar em todos os espaços, vai transversalizar todas as ações de cuidado, né, na formação do enfermeiro, mas também nós, enquanto seres humanos, docentes e trabalhadores do SUS, né, como membros da sociedade. Então, olhar para isso, saúde mental, e olhar para si. Né? Então, é um cuidado que nós merecemos. Né? Então, as disciplinas provocam isso. Claro, dentro de um ambiente, né, também de afeto e técnico do que a ciência aponta para que o enfermeiro tem que ter de competências para atuar neste campo e ajudar pessoas. Bom, professor Márcio, nós já estamos com a conversa do corredor um pouquinho adiantada, né? Temos que voltar aos nossos compromissos habituais. Mas eu não vou deixar sair daqui sem fazer aquele recadinho, né, professor? É tão importante isso, assim, um capixaba chegou aqui, já explicou direitinho. Agora é capiúcho o que está fazendo aqui, né? É mais gaúcho do que... É um capiúcho, eu estou mais tempo aqui do que lá. E aí, professor, qual é a mensagem, assim, o recadinho? Eu aprendi isso com a professora Maria Helena Neri. Não existia COREM, ela é COFEM, Conselho Federal de Enfermagem número 4. Avessa entrevistas, mas eu sempre tive o privilégio de ser o entrevistador. E aí, com ela, um dia, na sua festa, tem até um vídeo sobre isso, né? Eu fui e ela me disse, depois ao final, disse assim, a coisa que eu mais gosto é quando tu me pergunta qual é o recado. Porque às vezes a gente fala tanta coisa, mas a gente queria dizer uma coisa. Qual é esse recado, professor Márcio? Que desafio, eu não puxei nenhum autor bonito para falar agora, um filósofo, então me pegou de surpresa. Tem alguns escritos do professor Márcio Camata, algumas coisas. Não, assim, acho que de coração aberto, assim, ó, acho que a vida é um presente, né? Assim, é um presente que nos foi dado. E quando o tempo vai passando, talvez em décadas, essas reflexões se aprofundam, é olhar para isso e pensar assim, olha, o que eu já construí, o que eu contribuí, o que eu afetei, né? Assim, eu falo para mim, mas estou falando para as pessoas refletirem. Eu reflito muito sobre essas coisas, assim. Afinal, o que eu já construí e que propósitos eu tenho, né? Olhando adiante, assim, o que eu quero construir, o que eu quero participar, né? E como que eu quero viver isto, né? Porque eu penso assim, lá no final, pensando que uma hora eu vou terminar, quero aposentar, né? Se assim chegar a minha vez, eu quero olhar para trás. Se não chegar, talvez venha a expulsória. Vem a expulsória. Não, eu espero que chegue a minha vez antes da expulsória. Mas é pensar assim, ó, o que eu já construí, o que eu posso construir mais, mas fazer isso com alegria, com brilho nos olhos, celebrando, estar com as pessoas e querer estar com as pessoas. Então, acho que a gente cultivar essas relações, assim, né, de estar com as pessoas e cuidar da gente. Eu reflito bastante sobre essas coisas e, às vezes, agora quase chegando nos 50, eu acho que vai vir um momento de virada ali, né? Então, Dilmar, não sei, Dilmar, assim, eu colocaria isso, assim, a vida é um privilégio que nos foi dado. Gosto muito de programas de TV, tu fez a mensagem final, mas eu vou me esticando, mas eu quero compartilhar isso. Quando eu olho lá a amplitude que é este universo que a gente habita, e esse grão de areia, que não é um grão de areia precioso, que é esse planeta que nós habitamos, é de uma imensidão tão, assim, incomensurável, a gente não consegue medir esse negócio, que a gente olha assim e fala, mas é tão precioso o que a gente tem que cuidar melhor disso que a gente tem. Então, o recado seria esse, assim, é viver a vida cuidando de si e dos outros. Né? Assim, talvez a frase que eu consigo sintetizar neste momento. Mas quando eu fizer os 50, eu acho que eu trago uma frase mais elaborada. Tá? Mas essa é a minha mensagem para as pessoas. Muito até lá, né, professor? Mas queremos agradecer, né? A melhor síntese aqui é a gratidão da gente ter mais um convívio importante, né? E aí o professor Camata trazendo informações também da sua trajetória, sua vida, a sua ligação, seus movimentos com essa senhora idosa, né? Aprendemos com a professora Ediane, dos 75 anos, da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, da URGS, da qual nós voltamos a falar num outro momento. Estejamos juntos!